Letícia estava sentada na varanda de sua casa, com os pés descalços apoiados na madeira fria, enquanto o sol da manhã banhava a cidade com sua luz dourada. O vento suave balançava levemente seus cabelos castanho claros, criando uma dança natural que refletia a liberdade que ela tanto desejava. Seus olhos, porém, estavam fixos no horizonte, onde o céu se encontrava com a linha da cidade, como se esperasse que, de algum lugar distante, seus sonhos pudessem se materializar. Ela sonhava com um futuro repleto de amor e liberdade. Imaginava-se caminhando de mãos dadas com alguém que realmente a amasse, um amor que não fosse imposto nem forçado, mas genuíno e verdadeiro. Letícia queria sentir a emoção de ser desejada, de ser compreendida. Quem sabe um dia eu possa sair dessa vida, pensou, lembrando-se das imposições familiares que a cercavam. Um dia, eu vou ser livre. Seus pensamentos foram interrompidos pelo barulho da porta se abrindo. Era sua mãe, Dona Lúcia, que apareceu na entrada, com um olhar preocupado. Letícia, querida, você não pode passar o dia todo aí fora. Precisamos nos preparar para a visita do tio Carlos, disse, com a voz levemente ansiosa. Letícia suspirou. Mãe, eu só quero um momento para sonhar. É tão difícil encontrar um espaço só meu. Dona Lúcia caminhou até ela, sentando-se ao seu lado. Eu sei, minha filha. Mas você precisa entender que a vida não é apenas sobre sonhos. Você tem responsabilidades. E o seu pai, bem, ele não vai gostar de te ver sonhando demais. Responsabilidades. Como casar com alguém que não amo? Como viver uma vida que não escolhi? A indignação tomou conta dela, e suas palavras saíram mais duras do que pretendia. Eu sei que você não entende agora, mas seu pai tem planos para você. O general Almeida é um homem respeitado, e isso pode trazer prestígio para nossa família. Letícia revirou os olhos. Prestígio. E se eu não quero me casar com ele? E se eu não o amo? Isso não importa. Dona Lúcia abaixou a cabeça, percebendo que a conversa estava se tornando uma batalha sem vencedores. Amor pode surgir com o tempo, Letícia. Às vezes, o que parece um sacrifício pode se transformar em algo bom. Mas e se não acontecer? E se eu ficar presa em um casamento sem amor? Letícia se levantou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Dona Lúcia a observou. A dor na expressão da filha comovia. Você precisa confiar em seu pai. Ele está fazendo isso pelo bem de todos nós. Letícia sentiu um nó se formar em sua garganta, enquanto as palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. O desejo de liberdade pulsava dentro dela, mas a realidade a aprisionava. Ela se afastou da varanda, decidida a ignorar a conversa e seus sentimentos confusos. O dia se arrastou, e o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Letícia estava em seu quarto, olhando para o espelho, tentando se visualizar como a noiva que seu pai sonhava. Ela pegou o vestido branco que a mãe havia escolhido, uma peça lindíssima, mas que parecia mais uma armadilha do que um traje de celebração. Naquela noite, seu pai a chamou para uma conversa séria. O coração de Letícia disparou ao entrar na sala. Letícia, precisamos conversar sobre o seu futuro, disse ele, com uma expressão grave. O pai a encarou, e nesse instante, Letícia soube que o que vinha a seguir não seria bom. Eu fiz um acordo com o general Almeida. O casamento está marcado para o próximo mês. Ela sentiu como se o chão tivesse sido tirado debaixo de seus pés. Não, eu não quero me casar com ele, gritou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. O que você quer não importa,
Letícia. Isso é o que está decidido. O general é um homem poderoso. E a nossa família precisa dessa aliança. Você não tem escolha. Letícia se sentou, a indignação a consumindo. Mas eu sou uma pessoa. Eu tenho o direito de escolher com quem quero passar a minha vida. Você não entende o que está em jogo. Às vezes, precisamos fazer sacrifícios pelo bem da família. É assim que o mundo funciona. A resposta dele a deixou ainda mais revoltada. Sacrifícios? Você está falando de me prender a um homem que não amo. Isso não é um sacrifício. É uma condenação. O pai a ignorou. Seu olhar firme e decidido. A conversa está encerrada. Você vai se casar com o general Almeida. E não aceito mais discussões sobre o assunto. Letícia levantou abruptamente, suas mãos tremendo. Eu não vou me submeter a isso. Eu não vou. Mas, no fundo, ela sabia que estava sozinha. As lágrimas escorriam livremente agora, e mesmo enquanto lutava contra a dor, uma determinação crescia dentro dela. Eu não vou me deixar vencer, sussurrou para si mesma, enquanto se retirava da sala, seu coração pesado, mas sua mente fervilhando com a ideia de que ainda havia uma saída. O dia do casamento chegou, e Letícia se viu em um cenário que parecia um pesadelo. O vestido branco a cercava como uma nuvem, mas seu coração estava cheio de nuvens escuras. Ela se olhou no espelho, tentando encontrar uma faísca de esperança ou alegria, mas tudo que via era um reflexo de desespero. Na cerimônia, os olhares dos convidados a observavam como se ela fosse uma peça de um tabuleiro de xadrez. Uma peça que não tinha liberdade de se mover. O altar estava decorado com flores brancas, mas a beleza do ambiente não conseguia dissipar a escuridão que envolvia seu coração. Quando o general Almeida entrou, um homem de presença imponente e olhos frios, Letícia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele parecia distante, como uma estátua de mármore, sem emoção, sem vida. Seu olhar não expressava amor, mas sim um respeito rígido pelas convenções que os uniam. Os votos foram ditos, palavras que saíam da boca de Letícia como se fossem veneno. Eu aceito, repetiu, cada sílaba ecoando como um lamento em sua alma. Quando seus olhares se encontraram, a conexão que deveria existir entre noivos era substituída por um abismo de solidão e resignação. Enquanto o padre falava sobre amor e união, ela se sentia como uma sombra, uma espectadora de sua própria vida. O peso do que estava por vir a paralisava, mas dentro de si, uma pequena chama de resistência começava a brilhar. Eu não vou me deixar vencer. Eu não sou apenas uma peça nesse jogo, pensou, enquanto o mundo ao seu redor se tornava um borrão. A cerimônia chegou ao fim, e Letícia se viu presa em um casamento que nunca desejou. Mas, ao fundo de sua mente, ela começou a planejar sua resistência, decidida a não se deixar esmagar pela opressão que a aguardava. Era apenas o começo de uma batalha que ela estava disposta a enfrentar. Letícia se viu diante de uma nova realidade, cercada pelo silêncio opressor da casa do general Almeida. As paredes, pintadas em tons de cinza, pareciam se fechar ao seu redor, enquanto o peso da rigidez do ambiente a envolvia como um manto pesado. O casarão, imponente e austero, não deixava margem para a liberdade ou a espontaneidade. Cada passo que ela dava ecoava como um lembrete de sua nova condição, e o cheiro do ambiente, impregnado de formalidade, a sufocava. No primeiro dia após o casamento, Letícia caminhou pelo corredor, observando os retratos emoldurados que decoravam as paredes. Cada imagem contava uma história de bravura e disciplina, traçando a linhagem militar da família Almeida. Um retrato em particular chamou sua atenção. Um homem de olhar firme e postura ereta, com um uniforme imponente. Ela não sabia quem era,
mas sentiu um frio na espinha ao perceber que aquele olhar parecia julgar cada um de seus movimentos. Você deve se acostumar com as regras, Letícia, dissera Almeida em uma de suas poucas conversas. A vida aqui não é como a que você conhecia. Há um código a ser seguido. Ela se lembrou dessas palavras enquanto se sentava à mesa para o café da manhã, em um ambiente que quase não se parecia com o lar. A mesa estava perfeitamente arrumada, com talheres de prata e louça de porcel Letícia. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo som do relógio na parede, que marcava o tempo de maneira implacável. Bom dia, comentou Letícia, tentando romper a atmosfera pesada. Almeida levantou os olhos de seu jornal e a observou brevemente, antes de voltar a se concentrar nas notícias do dia. O descaso dele a feriu de maneira profunda, como uma lâmina afiada. Você precisa aprender a se comportar como uma esposa de um homem de respeito, ele respondeu, sem olhar para ela. As aparências são tudo neste mundo. Letícia sentiu seu coração acelerar, uma mistura de raiva e tristeza. E o que você sabe sobre como uma esposa deve se sentir? Ela questionou, desafiando-o pela primeira vez. Almeida a encarou, suas sobrancelhas se franzindo em surpresa. Uma esposa deve ser submissa e obediente. Ele retrucou, sua voz fria como o aço. Isso é o que se espera. Letícia se calou, a indignação fervendo dentro dela, mas não tinha forças para confrontar aquela figura imponente à sua frente. O café da manhã prosseguiu em um silêncio constrangedor, e ela se sentiu cada vez mais isolada. O peso das expectativas e das regras que agora cercavam sua vida a sufocava, e ela se perguntou se conseguiria suportar aquela nova realidade por muito mais tempo. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Letícia se sentou na cama e olhou pela janela. A lua cheia iluminava o céu, e ela desejou que a luz a guiasse para longe daquela prisão. Ouvindo o som distante de uma sirene, ela se lembrou de como antes sonhava em ser livre, de explorar o mundo, de amar e ser amada. Mas agora, tudo parecia um sonho distante, um eco de algo que parecia impossível de alcançar. Nos dias que se seguiram, a rotina se tornou uma série de tarefas monótonas e obrigações que pareciam não ter fim. A casa estava sempre impecável, e Letícia dedicava suas horas à limpeza e à organização, enquanto Almeida se ocupava com seus compromissos militares. As interações entre eles eram curtas e frias, e Letícia sentia que se tornava uma sombra, uma figura que apenas existia na presença do general, sem nunca ser vista ou ouvida. Uma noite, enquanto tentava dormir, Letícia decidiu que precisava de uma conversa. Era seu desejo fervoroso de ser ouvida que a impulsionava. Ela se levantou da cama e, com o coração acelerado, caminhou até o escritório de Almeida. Ele estava sentado à mesa, concentrado em documentos, a luz da lâmpada criando uma aura de seriedade ao seu redor. General, ela começou, a voz tremendo levemente. Almeida levantou os olhos, mas não disse nada. Preciso falar com você. Sobre o que? Ele perguntou, com um tom de desdém, voltando a olhar para os papéis. Sobre nós. Letícia respondeu, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Sobre o que significa ser casada com você. Sinto que não me conhece e que não se importa com o que eu sinto. Ele suspirou, como se estivesse sendo incomodado por uma mosca insistente. Não tenho tempo para isso, Letícia. Você precisa entender seu lugar. Aquelas palavras foram como um golpe, e ela sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. Meu lugar. E qual é o meu lugar, general? Apenas ser uma esposa obediente e silenciosa. Exatamente, ele afirmou, quase sem emoção. Isso é o que você precisa fazer para que tudo funcione. Letícia se virou, o desespero tomando conta dela. Ela se sentia presa em uma teia de indiferença e desdém,
e a ideia de passar o resto da vida assim a apavorava. Ao se afastar, ela se lembrou das histórias que sua avó costumava contar sobre mulheres que enfrentaram adversidade e lutaram por seus direitos. Um fogo começou a arder dentro dela, uma determinação que ela não sabia que possuía. Na manhã seguinte, enquanto organizava a biblioteca da casa, Letícia encontrou um diário empoeirado, escondido entre os livros. Quando abriu, as páginas revelaram a escrita delicada de sua avó, uma mulher que havia vivido tempos difíceis e que, apesar das limitações impostas pela sociedade, sempre encontrava uma maneira de se erguer. Em tempos de desespero, lembre-se de que a força está dentro de você. Uma das frases anotadas ressoou nas profundezas de seu ser. Letícia, enquanto lia as histórias de coragem e resistência, sentiu a esperança renascer. Cada palavra parecia sussurrar que ela não estava sozinha, que havia outras mulheres que enfrentaram desafios semelhantes e conseguiram se libertar. Eu posso ser forte, ela murmurou para si mesma, a determinação crescendo a cada linha que lia. Eu não posso permitir que ele me defina. Aquela descoberta acendeu uma chama em seu coração. Letícia percebeu que, mesmo em meio à opressão, havia um caminho para a liberdade que ela ainda não havia explorado. A força de sua avó a inspirou a lutar, a resistir e a buscar a vida que sempre sonhou. Com um novo propósito, Letícia começou a planejar seus próximos passos. A solidão e o medo que antes a paralisavam agora eram impulsos para sua mudança. Ela não se deixaria ser uma mera espectadora em sua própria vida. A luta pela sua liberdade havia começado, e ela estava disposta a enfrentar o que fosse preciso para se reencontrar. Letícia observava a cozinha da casa do General Almeida com um misto de curiosidade e apreensão. Era um espaço imenso, mas austero, com poucos utensílios que pareciam ter sido escolhidos apenas pela sua funcionalidade. O cheiro da comida que cozinhava no fogão era uma lembrança distante do lar acolhedor que deixará para trás. Com um leve sorriso nos lábios, decidiu que não se deixaria vencer por aquele ambiente opressivo. Se havia uma coisa que poderia trazer algum tipo de liberdade em sua nova vida, era aprender a cozinhar pratos que o general não apreciava. Naquela tarde, Letícia decidiu preparar um prato que sempre fora seu favorito. Uma tradicional lasanha de berinjela, algo que Almeida nunca suportara. Enquanto organizava os ingredientes, ela podia sentir uma pequena onda de rebeldia crescendo dentro de si. Se isso o incomodar, será um começo, pensou ela, determinada a desafiá-lo de alguma forma. O que você está fazendo, Letícia? A voz do general ecoou pela cozinha, interrompendo seu momento de concentração. Ele estava em pé na porta, com os braços cruzados, olhando para ela com uma expressão que misturava desdém e curiosidade. Estou preparando um jantar, general. Espero que goste, respondeu ela, tentando manter a calma, embora seu coração estivesse acelerado. Ela não queria parecer desrespeitosa, mas sentia que precisava se afirmar, mesmo que em pequenas ações. Almeida franziu a testa, seu olhar se tornando mais penetrante. Berinjela. Você sabe que não sou fã desse legume. Pode ser um desperdício de tempo. Por que não faz algo que eu realmente goste? Letícia respirou fundo, sentindo a raiva se acumulando dentro dela. General, a vida não pode ser feita apenas do que você gosta. Eu também tenho meus gostos, e se me permite, gostaria de expressá-los. Ele a encarou, surpreso com a ousadia dela. Por um breve momento, Letícia achou que poderia ver uma faísca de algo humano em seu olhar, mas logo foi substituído pela frieza habitual. Almeida se aproximou, inclinando-se um pouco, como se quisesse intimidá-la. Não se esqueça de quem está no comando aqui. Você é minha esposa, e sua função é me agradar, disse ele, a voz baixa e ameaçadora. Letícia,
não se deixou abater. E talvez eu devesse ter voz nessa casa, general. Não sou apenas uma esposa, sou uma mulher com sentimentos e desejos. Ele a observou por um instante, e Letícia podia sentir a tensão no ar. A possibilidade de punição era palpável, mas algo dentro dela já havia mudado. Em vez de recuar, ela se permitiu sentir a força que surgia em seu interior. Você vai se arrepender dessa ousadia, Letícia, ele advertiu. Mas a jovem já estava decidida a não se deixar intimidar. O jantar seguiu em um silêncio pesado, mas Letícia não se importava. Cada garfada de sua lasanha parecia ser uma pequena vitória. E enquanto observava Almeida comer, sua mente fervilhava com planos de rebeldia. Era uma forma de se afirmar, talvez, de provocar uma mudança. Nos dias seguintes, Letícia continuou a cozinhar pratos que o general desaprovava. Cada refeição se tornava uma oportunidade para demonstrar sua resistência. Entretanto, a atmosfera na casa permanecia tensa, e as interações com Almeida se tornavam cada vez mais frias. Ele parecia alheio ao esforço dela, levando uma rotina militar rígida que a deixava ainda mais isolada. Em uma noite particularmente silenciosa, Letícia decidiu que precisava de apoio. Lembrou-se das mulheres que viviam nas casas vizinhas, mulheres que poderiam entender sua luta. O desejo de se conectar com elas crescia a cada dia. Se eu não posso mudar Almeida sozinha, talvez eu possa contar com outras mulheres, pensou, animada com a ideia. Na manhã seguinte, enquanto caminhava pelo jardim da vizinhança, ela avistou Dona Marlene, uma mulher idosa que frequentemente a cumprimentava com um sorriso caloroso. Letícia aproximou-se, sentindo a necessidade de desabafar. Olá, Dona Marlene. Posso me juntar a você? Perguntou, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Claro, querida. Sempre é bom ter uma conversa. Como você está se adaptando ao novo lar? Dona Marlene respondeu, observando-a com uma expressão gentil. Letícia hesitou por um momento, mas a necessidade de falar superou o medo. Não está sendo fácil. O general, ele é muito rígido, e eu me sinto presa. A expressão da mulher mudou, de alegria para preocupação. Ah, minha querida, isso é mais comum do que você imagina. Muitas de nós passamos por situações difíceis, mas lembre-se, você não está sozinha. Aquelas palavras trouxeram um alívio inesperado a Letícia. Você realmente acha que posso conseguir mudar algo? Perguntou, a esperança começando a brotar dentro dela. A força vem de dentro, Letícia. E, quando nos unimos, somos ainda mais fortes. Você deve procurar outras mulheres. Juntas, podem enfrentar qualquer desafio, respondeu Dona Marlene, com um brilho nos olhos. A conversa a encorajou. Nos dias seguintes, Letícia começou a se aproximar de outras mulheres da vizinhança. Conheceu a jovem Sofia, que vivia com o marido autoritário, e a senhora Rita, que havia criado suas filhas sozinha após a morte do marido. Cada uma delas tinha suas próprias histórias de luta e resistência. Em uma tarde, enquanto se reuniram em um pequeno jardim, Letícia sentiu que a união delas era poderosa. Após um tempo conversando sobre suas vidas, decidiu compartilhar sua história. Eu estou presa em um casamento sem amor, com um homem que não me respeita. Ela declarou, a voz firme. Mas quero mudar isso. Quero que possamos lutar por nossas liberdades. As outras mulheres a escutaram atentamente, e Letícia podia sentir que estava tocando em algo profundo dentro delas. Uma a uma, começaram a compartilhar suas experiências de dor e superação.
Quando meu marido começou a me tratar como uma propriedade, eu decidi que não ficaria calada. Comecei a trabalhar em um projeto que me ajudou a me sentir livre novamente. Contou Sofia, sua voz carregada de emoção. E eu também, disse Rita, com um olhar determinado. A vida não deve ser apenas sobre obedecer. Nós merecemos ser felizes. Aquelas trocas fortaleceram Letícia. Ela percebeu que havia um mundo além das paredes da casa do general. Um mundo onde mulheres poderiam apoiar umas às outras e encontrar força em suas histórias. Enquanto o sol se punha no horizonte, Letícia sentiu uma nova determinação brotando dentro dela. Se Almeida pensava que poderia dominá-la, ele estava prestes a descobrir que ela não era uma mulher qualquer. Juntas, elas poderiam desafiar as correntes que as prendiam, e essa união se tornaria a faísca de uma revolução silenciosa em suas vidas. Letícia sentou-se à mesa de uma pequena sala iluminada por velas, onde a luz suave criava um ambiente acolhedor, contrastando com a frieza que dominava sua vida cotidiana. Letícia. As paredes eram adornadas com fotografias antigas de mulheres fortes, que pareciam sussurrar histórias de resistência e coragem. Ela estava rodeada por suas novas amigas, mulheres que se tornaram um porto seguro em meio à tempestade que se tornará sua vida após o casamento. O aroma do chá quente misturado com o cheiro de biscoitos caseiros preenchia o ar, e Letícia sentia por um momento que podia respirar livremente. Você não vai acreditar no que aconteceu comigo na Sem Letícia passada, começou Luísa, uma mulher de cabelos cacheados e um sorriso contagiante. Estava na feira e vi um grupo de mulheres discutindo sobre como podemos nos ajudar umas às outras. Algumas delas já passaram por situações horríveis, mas ainda assim estão dispostas a lutar. Letícia ouviu atentamente, sentindo sua inspiração crescer a cada relato. Isso é incrível, Luísa. Precisamos nos unir mais. Juntas, somos mais fortes, respondeu, enquanto as outras mulheres acenavam concordando. Exatamente, disse Fernanda, a mais velha do grupo, com um olhar determinado. A vida nos fez sentir como se estivéssemos sozinhas, mas a verdade é que não estamos. Há tantas de nós que enfrentamos desafios semelhantes. Precisamos criar um plano. Podemos nos ajudar mutuamente a encontrar formas de nos libertar. A determinação nas palavras de Fernanda fez o coração de Letícia acelerar. Ela se lembrou de suas próprias lutas, da opressão que sentia nas mãos do general Almeida. A ideia de que poderia haver uma saída, uma maneira de recuperar sua vida e sua voz, acendeu uma chama dentro dela. O que vocês têm em mente? Perguntou, a ansiedade misturando-se com a esperança. Podemos organizar encontros, sugeriu Luísa. Reunir mais mulheres e discutir nossas histórias. Compartilhar experiências, encontrar soluções juntos. Se uma de nós enfrentar um problema, todas nós podemos ajudar. Letícia assentiu, um sorriso tímido se formando em seus lábios. Isso pode funcionar. Se conseguirmos nos juntar, talvez possamos até encontrar maneiras de agir contra aqueles que nos oprimem. As mulheres começaram a discutir e a planejar, cada uma contribuindo com ideias. O entusiasmo no ar era palpável, e Letícia sentiu-se mais viva do que nunca. Era como se todas aquelas histórias de superação que havia lido no diário da avó agora se tornassem parte de sua própria narrativa. O grupo se despediu naquela noite com um novo propósito, e Letícia voltou para casa com uma sensação de renovação. No entanto, ao cruzar a porta de entrada da casa do general, a realidade se abateu sobre ela como um peso. A casa estava silenciosa, e a opressão habitual parecia mais intensa. Almeida estava em seu escritório, imerso em papéis, sua figura austera e impassível como sempre. Letícia respirou fundo,
decidida a não deixar que a atmosfera fria a afetasse. Ela se dirigiu à cozinha, preparando um chá para si mesma, tentando ignorar o vazio que preenchia cada canto daquela casa. Enquanto a água fervia, ela se lembrou de cada uma das mulheres e das histórias que ouviu. A força delas pulsava dentro dela, e Letícia decidiu que não poderia se deixar abater. Na manhã seguinte, Letícia acordou com um novo plano. As reuniões com as mulheres se tornariam regulares, e ela faria o possível para participar ativamente. Não apenas como uma ouvinte, mas como uma líder. Era hora de reivindicar sua voz e sua liberdade. Nos dias que se seguiram, Letícia começou a se encontrar com suas amigas com mais frequência. Elas trocavam ideias, histórias e até mesmo estratégias. Era um espaço seguro onde podiam ser quem realmente eram, longe das pressões e do medo. Em uma dessas reuniões, Fernanda trouxe um assunto que deixaria Letícia intrigada por dias. Precisamos falar sobre as festas que o general Almeida promove, disse Fernanda, com um olhar sério. Ele sempre convida pessoas influentes, e isso pode ser uma oportunidade. O que você quer dizer com isso? Letícia indagou, a curiosidade crescendo. Se conseguirmos nos infiltrar nessas festas, poderíamos ouvir conversas, entender melhor o que se passa. Além disso, podemos fazer contatos, pessoas que podem nos ajudar. Letícia pensou por um momento. A ideia de entrar no mundo de Almeida, mesmo que por um curto período, parecia arriscada, mas também cheia de possibilidades. Talvez seja uma boa ideia. Se pudermos entender melhor a mente dele e as pessoas ao nosso redor, poderemos encontrar uma maneira de agir. O grupo concordou, e a conversa se transformou em um brainstorming sobre como poderiam se preparar para esses eventos. Elas falariam sobre suas histórias, sobre a força que encontraram em sua união. A ideia de expor as fraquezas de Almeida, mesmo que indiretamente, deu a Letícia um frio na barriga, mas também uma empolgação inegável. Naquela noite, Letícia não conseguiu dormir. O pensamento de se infiltrar na vida social do general a deixava inquieta. O que ela diria? Como se comportaria? O medo de ser descoberta a assombrava, mas também havia a esperança de que esse poderia ser um passo crucial para sua liberdade. Finalmente, o dia do evento chegou. Almeida havia organizado uma recepção para oficiais e suas esposas. Letícia vestiu um elegante vestido azul, que contrastava com a frieza de seu casamento. Ao olhar-se no espelho, ela viu uma mulher que não era mais a mesma. A determinação em seu olhar refletia a força que havia adquirido nas últimas 100 notícias. Você está deslumbrante, disse uma de suas amigas, que havia ido ajudá-la a se preparar. Lembre-se, você é mais forte do que pensa. Use isso a seu favor. Letícia assentiu, o coração acelerado. Obrigada. Vou tentar me lembrar disso. E com essas palavras, ela saiu, ciente de que a cada passo que dava em direção à casa do general, estava se aproximando não apenas da festa, mas também de uma nova fase em sua vida. Ao entrar na casa, o ambiente era diferente. A música suave preenchia o ar, e as vozes das pessoas se entrelaçavam em uma sinfonia de riso e conversas. Letícia sentiu-se um pouco deslocada, mas logo foi recebida por Almeida, que a apresentou a seus convidados com um sorriso que parecia mais um disfarce do que uma expressão genuína. Minha esposa, Letícia. Ela é a razão pela qual a casa é tão bonita, disse ele, com um tom que não deixava dúvida sobre seu controle sobre a situação. Letícia forçou um sorriso, enquanto ouvia os cumprimentos dos convidados. Ela tinha que se concentrar, observar e, principalmente, escutar. Conforme a noite avançava, Letícia começou a notar as interações entre os oficiais e suas esposas. Muitos falavam sobre negócios, política e poder,
Mas havia também sussurros sobre o general, que despertaram seu interesse. Ele é tão rígido, mas há algo que o mantém tão próximo do poder, comentou uma das esposas, com um olhar de desdém. Letícia decidiu que precisava se aproximar daquelas conversas, mas também ser cuidadosa. O jogo estava apenas começando, e ela estava determinada a entender os segredos que cercavam a vida de Almeida. O que ela não sabia era que aquela noite a levaria a decisões que mudariam seu destino para sempre. Letícia ajustou a saia de seu vestido, sentindo o tecido leve e fluido deslizar sobre sua pele. O evento social que a aguardava não era apenas uma formalidade. Era uma chance de observar o general Almeida em seu elemento, rodeado por autoridades e pessoas influentes. Ela já havia se acostumado à rigidez de sua nova vida, mas o receio de se expor em público ainda a fazia hesitar. Ao sair do carro, sentiu o peso dos olhares sobre si, misturado ao temor de ser apenas uma extensão do marido, sem identidade própria. A recepção acontecia em uma luxuosa mansão, com lustres brilhantes e paredes adornadas por obras de arte. Letícia tomou um profundo fôlego e seguiu Almeida, que caminhava à frente, com a postura ereta e o olhar firme. Ele cumprimentava os convidados com um sorriso calculado, mas Letícia percebeu que havia algo frio em sua expressão. O general era um mestre em esconder suas emoções, e ela se sentia como uma estranha em seu mundo. Letícia, querida, venha aqui, chamou uma mulher de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor. Era a senhora Ribeiro, uma das anfitriãs da noite. Letícia forçou um sorriso enquanto se aproximava. Ao seu lado, Almeida continuava a conversar com um grupo de oficiais, sua figura imponente fazendo com que todos se curvassem à sua presença. Você está deslumbrante esta noite, elogiou a senhora Ribeiro, piscando para Letícia. Acho que o general tem sorte. Obrigada, respondeu Letícia, mas a palavra sorte soou amarga em seus lábios. O que ela tinha com aquele homem? Além de um título forçado. Enquanto trocavam algumas palavras, Letícia observou Almeida mais de perto. Ele estava cercado de admiradores, mas a forma como ele se mantinha distante das interações a intrigava. Havia um véu de mistério que o rodeava, um segredo escondido sob a armadura de militar. Num momento, seus olhos se encontraram, e Letícia sentiu uma onda de emoções conflitantes. Havia uma parte dela que ainda desejava descobrir quem ele realmente era, mas a outra parte apenas queria escapar daquela prisão disfarçada de casamento. Após algumas horas, enquanto o jantar se desenrolava, Letícia se afastou um pouco da mesa. A música suave preenchia o ar. Em um canto da sala, um homem a observou. Ele era um amigo de Almeida, com um olhar perspicaz e um sorriso amigável. Letícia não conseguiu evitar que seu instinto a levasse até ele. Boa noite, senhora, disse o homem, inclinando-se levemente. Sou o capitão Martins. Você é nova por aqui, não é? Sim, sou Letícia. Prazer em conhecê-lo, respondeu ela, tentando manter a conversa leve. Você se parece com alguém que prefere a verdade às aparências, ele comentou, com um tom que a intrigou. O general é um homem admirável, mas muitos não conhecem seu passado. Há coisas que ele não compartilha. Letícia sentiu um frio na espinha. Como assim? Perguntou, com a curiosidade crescendo. O que posso dizer é que o general Almeida não é exatamente quem todos pensam que ele é. Existem sombras em seu passado que moldaram o homem que você vê hoje. Eu não sou um homem de segredos, mas há histórias que devem ser contadas. Histórias como, insistiu Letícia. A cada palavra do capitão, um novo mundo parecia abrir-se diante dela.
O general passou por coisas que o tornaram o que é. Todos têm seus demônios. E ele tem os dele, disse Martins, olhando para os lados, como se temesse que alguém pudesse ouvir. A vida militar pode ser cruel. E ele pagou um preço alto por isso. Letícia sentiu um misto de compaixão e indignação. A ideia de que Almeida pudesse ter sofrido a fez hesitar. E isso justifica seu comportamento, o modo como ele trata os outros. Não, não justifica. Apenas explica. O que você precisa entender é que ele não é invulnerável. Ele também tem medos, inseguranças. Não deixe que a imagem que ele projeta a engane. O coração de Letícia acelerou. Se Almeida tinha um passado obscuro, talvez houvesse uma chance de encontrá-lo, de conectar-se com ele de uma maneira mais Letícia. Mas a ideia de confrontá-lo ainda era assustadora. O capitão Martins sorriu, percebendo a luta interna dela. Se você realmente deseja saber mais, talvez deva procurar entender a essência do homem por trás do uniforme. Mas esteja ciente. A verdade pode ser dolorosa, advertiu ele, antes de se afastar. Letícia ficou ali, perdida em pensamentos, enquanto as vozes ao redor dela se tornavam um eco distante. A revelação do capitão Martins a deixou inquieta, mas também a motivou. Se o general Almeida tinha um lado vulnerável, uma história não contada, talvez fosse a chave para mudar sua relação. Mas como poderia descobrir isso, sem se expor ainda mais a ele? Ao retornar à mesa, Letícia percebeu a expressão de Almeida. Ele a observava com um olhar que misturava curiosidade e desdém. Ela não era mais apenas a esposa que ele mostrava para o mundo. Agora, havia uma nova determinação em seu coração. Ela precisava saber a verdade, não apenas sobre ele, mas sobre si mesma e sobre o que estava disposta a enfrentar. Nos dias que se seguiram, Letícia começou a reunir informações. Conversas discretas com outras mulheres da vizinhança e pequenas investigações em bibliotecas locais a levaram a descobrir fragmentos do passado de Almeida. Ele havia sido um herói de guerra, mas também um homem marcado por tragédias pessoais. Aquilo a intrigava mais e mais. Em uma tarde, enquanto folheava documentos antigos, Letícia encontrou um artigo sobre um incidente que havia ocorrido anos atrás. O general Almeida tinha sido elogiado por sua bravura em combate, mas havia também menções a um episódio que envolvia um erro que custou vidas. A história estava envolta em controvérsias e silêncio, mas as palavras que lia a faziam sentir que havia uma carga emocional ali, um peso que Almeida carregava. Letícia começou a montar um quebra-cabeça. A imagem de Almeida como um líder implacável começou a se desfazer, revelando um homem que, por trás da fachada de autoridade, guardava segredos profundos e talvez até arrependimentos. Essa nova perspectiva a motivou. Agora, mais do que nunca, ela sentia que precisava confrontar o general, não apenas por si mesma, mas por ele também. Havia uma linha tênue entre a opressão e a redenção, e Letícia estava determinada a cruzá-la. Com cada nova descoberta, sua coragem crescia. Letícia sabia que estava se preparando para um confronto, não apenas com Almeida, mas com a própria ideia de que o amor e a compreensão poderiam existir, mesmo nas sombras mais profundas da dor. Ela não só queria expor a verdade sobre ele, mas também queria entender, se possível, ajudar Almeida a encontrar um caminho de volta para a luz. No entanto, a dúvida ainda pairava em sua mente. Seria possível que, ao confrontar o general, ela também estivesse abrindo feridas que ele não estava pronto para enfrentar? Mas a vida que levava não podia continuar. Letícia sabia que era hora de fazer uma escolha, e essa escolha poderia mudar não apenas a sua vida, mas a de Almeida também. Letícia se preparava para o confronto que mudaria o rumo de sua vida. Sentada na sala imponente da casa do general Almeida,
cercada por suas amigas. Ela sentia a adrenalina pulsar em suas veias. As paredes, ornamentadas com quadros de vitórias militares e medalhas, pareciam se fechar ao seu redor. Mas, ao invés de medo, havia uma determinação ardente em seu coração. As mulheres que vieram apoiá-la estavam ali por um motivo. Nenhuma delas queria mais ser uma sombra em suas próprias vidas. Estamos com você, Letícia, disse Mari Letícia, uma das vizinhas que se tornará uma amiga próxima. Hoje é o dia. Ele precisa entender que não pode mais controlar você. Letícia respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Eu sei. Eu só espero que ele não se feche. Ele vai perceber que não sou mais a menina submissa que ele conheceu. As amigas concordaram com a cabeça, e a atmosfera na sala se encheu de encorajamento. Finalmente, ela se levantou e caminhou até a porta do escritório onde Almeida frequentemente se isolava. Com um gesto decidido, bateu com firmeza na madeira escura, e o som ecoou pela casa silenciosa. Entre! A voz de Almeida ressoou do interior, grave e autoritária. Letícia abriu a porta, sentindo um misto de nervosismo e coragem. O general estava atrás de sua mesa, com a expressão habitual de indiferença, mas havia um brilho de curiosidade em seus olhos. O que você quer, Letícia? Ele perguntou, sem se levantar. Precisamos conversar. General, respondeu ela, firme. Sobre nós. Sobre o que você tem feito. Ele arqueou uma sobrancelha, intrigado. Você tem alguma queixa? Ouvi rumores de que você anda se socializando com mulheres da vizinhança. É isso que você quer discutir. Não se faça de desentendido. Letícia levantou a voz, surpreendendo a si mesma. Eu sei sobre suas ações, sobre como você manipula e controla tudo ao seu redor. Eu não sou mais uma peça no seu jogo. Almeida se levantou lentamente, sua presença imponente preenchendo o espaço. Cuidado com o que você diz. Você pode se arrepender de levantar essas acusações. A jovem sentiu um calafrio percorrer a espinha, mas não recuou. Não estou com medo de você. Eu descobri tudo o que você tem feito, general. Tenho provas. E estou disposta a usá-las. Provas? Almeida riu. Mas não era um riso genuíno. Do que você está falando? Você acha que pode me intimidar com palavras vazias? As amigas de Letícia, que observavam do lado de fora, trocavam olhares nervosos. Era agora ou nunca. Eu não apenas tenho evidências, mas também apoio. Mulheres que você subestimou, que você menosprezou. Estamos unidas, e não vamos mais aceitar seu controle. A expressão de Almeida mudou. Ele parecia mais sério. A arrogância começava a se dissipar. O que você pretende fazer? Me expor? Você não sabe com quem está lidando. Sei muito bem. E é exatamente por isso que estou aqui. Você não pode continuar a viver como se fosse intocável. A justiça está ao nosso lado. Você realmente acredita que pode vencer uma batalha contra mim? Eu sou o general Almeida, ele disse, tentando recuperar o controle da situação. E eu sou Letícia, uma mulher determinada a lutar por sua liberdade. Ela respondeu, sem hesitar. Hoje, você vai entender que não pode mais me intimidar. O silêncio entre eles se tornava palpável. Almeida parecia avaliar suas opções, mas Letícia sabia que ele estava encurralado. Você não tem ideia do que está fazendo, Letícia, ele disse, sua voz se tornando mais baixa, quase ameaçadora. Você não sabe o que eu sou capaz. E você não sabe o que eu sou capaz, general, retrucou ela, com a cabeça erguida. Chegou a hora de você enfrentar as consequências de suas ações. As palavras dela ecoaram na sala, como um desafio. Almeida respirou fundo. Por um momento, algo em seu olhar mudou. Você não entende, não é? O que eu fiz? Fiz para sobreviver. Para me proteger.
para manter a ordem. Letícia franziu a testa, confusa. Proteger quem? A si mesmo. Ou a todos aqueles que você feriu pelo caminho? Você não pode imaginar o peso que eu carrego. Ele disse, a voz agora mais baixa. Eu não sou o monstro que você pensa que sou. Seja como for. Você é um homem que feriu muitos, Letícia afirmou, a raiva fervendo dentro dela. E eu vou lutar para que isso não continue. Você precisa enfrentar suas ações, Almeida. Nesse momento, a porta se abriu e suas amigas entraram, uma a uma, sem hesitar. A união delas era palpável, e Almeida olhou para elas com uma mistura de surpresa e desdém. O que vocês estão fazendo aqui? Ele perguntou, sua autoridade sendo desafiada. Estamos aqui para apoiar Letícia, disse Mari Letícia, avançando à frente. E estamos aqui para exigir que você mude. Não temos mais medo de você. A tensão na sala aumentou, e Almeida, percebendo que havia perdido o controle da situação, tentou se manter firme. Vocês não sabem com quem estão lidando. Não têm ideia do que podem desferir sobre suas vidas. E você não sabe do que somos capazes quando estamos unidas, Letícia respondeu, seu olhar fixo no general. Hoje é o dia em que você vai entender que não pode mais nos silenciar. Almeida olhou ao redor, como se estivesse avaliando suas opções. Mas havia algo diferente em sua postura agora. A raiva e a frieza estavam sendo substituídas por uma vulnerabilidade que ele nunca havia revelado. Por que vocês estão fazendo isso? Ele perguntou, quase em um sussurro. Por que lutar por algo que parece impossível? Por que acreditamos que todas nós merecemos liberdade e respeito? Respondeu uma das amigas, sua voz firme. E porque sabemos que os abusos não podem continuar. Você pode ter se escondido atrás de sua posição, mas a verdade sempre vem à tona. Letícia, vendo que o general estava hesitando, avançou um passo, sua determinação se intensificando. Se você realmente quer mudar, agora é a hora. Reconheça seus erros e busque ajuda. Caso contrário, nós vamos expor cada um de seus segredos. O silêncio se instalou na sala, e Almeida, finalmente encurralado por suas próprias ações e palavras, baixou a cabeça. Eu não sei se posso mudar. O que fiz foi um reflexo do que passei. Então comece a ser honesto. Comece a enfrentar suas sombras, Letícia respondeu, a compaixão começando a surgir em seu coração. Só assim você poderá encontrar a verdadeira liberdade. A tensão que antes preenchia o espaço agora se transformava em um momento de reflexão. Almeida, por sua vez, parecia quebrar. Eu não sou o homem que vocês pensam que eu sou. Mas eu não sei como me redimir. Você pode começar sendo honesto consigo mesmo e com todos que feriu, respondeu Letícia. Sua voz suave, mas firme. E nós estaremos aqui para apoiá-lo na sua jornada. No fundo, Letícia sabia que a luta estava apenas começando. Mas, pela primeira vez, ela sentia que não estava sozinha. O caminho para a liberdade não seria fácil, mas com suas amigas ao seu lado e uma nova determinação em seu coração, ela estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. O general Almeida, por sua vez, teria que enfrentar não apenas a verdade de suas ações, mas também a possibilidade de transformação. E isso, para ambos, seria o início de uma nova era.